Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a contratação de Lucas Diório pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. O Atlético Paranaense finalmente anunciou de maneira oficial a contratação do centroavante argentino Lucas Diório, ex-jogador do Pachuca e que vestirá a camisa número 7 durante a sua passagem pelo Furacão. Segundo informações do jornalista argentino César Luiz Melo, especialista no mercado de transferências da América Latina, a operação envolverá o pagamento de 2,2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais na cotação atual, para a aquisição dos direitos econômicos do atacante, que assinou um contrato com o Atlético válido até dezembro de 2027. O Diório não é um jogador muito conhecido do público brasileiro, nunca teve uma passagem anterior por aqui e nem por grandes clubes do futebol argentino, como a gente vai falar daqui a pouquinho. A contratação dele, segundo a apuração dos setoristas que acompanham o dia a dia do clube, teria sido um pedido do próprio técnico Juan Carlos Osório, que conhece e gostaria de trabalhar com o jogador. Então, para quem não conhece o Lucas Diório, é um jogador formado pelo Aldosivi, um clube pequeno do futebol argentino, que atualmente disputa a segunda divisão, que teve uma rápida passagem por empréstimo pela LDU de Porto Viejo, onde ele pouco jogou, né, ainda era muito jovem, foram 2 jogos e 1 gol somente. Ao final do seu primeiro contrato com o Aldosivi, onde ele concedeu uma assistência em 11 jogos, não marcou gols, ele se transferiu para o Cerro Largo, clube também não muito grande do futebol do Uruguai, onde aí sim ele teve uma passagem de sucesso em 2021, marcando 9 gols e concedendo uma assistência em 13 partidas. Esse bom desempenho do Diório lá no futebol do Uruguai, pelo Cerro Largo, chamou a atenção do Pachuca, que contratou o jogador em 2022. E o Diório acabou não correspondendo às expectativas, motivo pelo qual ele foi emprestado mais 2 vezes, a primeira delas para o Everton, clube do futebol chileno, onde ele marcou 11 gols e concedeu uma assistência em 22 partidas, e o segundo empréstimo ao León, do próprio futebol mexicano, onde ele viveu a sua melhor fase da carreira, marcou 13 gols e concedeu 3 assistências em 40 partidas. Pelo Pachuca, último clube que o Diório defendeu, foram ao todo 17 jogos e 2 gols somente. Então, esse é um perfil aí para quem não conhecia a trajetória do jogador. Vocês viram aí algumas passagens de destaque, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Em relação a características, da mesma maneira que o Gonzalo Mastriani, por exemplo, e da mesma maneira que o Vitor Roque anteriormente, não é um jogador de sair muito da grande área para participar da construção da jogada. São somente aí cerca de 29,7 ações com a bola por partida. Embora seja um atacante alto, o Diório tem 1,90 m de altura e 27 anos de idade, ele não possui um grande volume de duelos vencidos por partida, duelos físicos vencidos por partida, sendo 5,9 em média, com 2,4 duelos aéreos vencidos. Então não é um jogador, não é um centroavante que a gente vai esperar vencer 3, 4, 5, 6 bolas pelo alto por jogo para tentar fazer aquela estratégia do chuveirinho que alguns técnicos brasileiros tanto quanto gostam e que eu espero que o Osório não adote em hipótese nenhuma. Em relação à eficiência de duelos vencidos, ele também não é um jogador de se fazer valer tanto o seu porte físico, né? São 41% de vitórias nos duelos físicos terrestres e 47% nos aéreos. São números decentes, tá, gente? Não são extraordinários, mas são números decentes. Em relação à pressão pós-perda, uma característica que vai ser importante para os times, que é uma característica importante para os times do Osório, não vai ser um grande diferencial. Se você for pegar o melhor momento da carreira do Diório, ele foi um jogador com uma média de bolas recuperadas de 1,1. Na comparação com o Pablo, por exemplo, centroavante com o qual o Atlético já conta no seu elenco, o Pablo recupera cerca de 2,4 bolas por partida, então um pouco mais do dobro. Não é que o Diório não vá participar da pressão pós-perda, eu acredito que sim, né? Como qualquer jogador que trabalhe com o Osório tem que fazer parte desse movimento coletivo, mas não vai ser um grande diferencial na minha avaliação. Em relação a gols marcados, a grande maioria são com poucos toques na bola, uma boa parte deles, inclusive, num toque só, marcados a grande maioria nas proximidades da região da pequena área. Então, um centroavante bem característico daquele jogador-alvo, aquele atacante de área, que vai buscar no confronto com os zagueiros encontrar o seu espaço para poder finalizar contra o gol adversário. Não é uma má contratação, não é um mau jogador, desculpa, acho que seria uma aposta razoável, mas eu tenho as minhas preocupações. A primeira é 10º jogador estrangeiro no elenco do Atlético,
que conta com um aumento no limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida nas competições da CBF, um movimento que já existe nos bastidores, mas que ainda não se concretizou. Então, até o momento em que esse aumento for confirmado, vai existir uma indefinição em relação à forma como esse jogador pode ser utilizado. Segunda preocupação é que não considero o Diório um grande reforço na comparação com o Pablo, por exemplo. Não considero o Diório um jogador muito superior ao Pablo. Acredito, inclusive, que o Pablo possa estar à frente dele numa eventual briga pela titularidade, né, que deve ser do Gonzalo Mastriani, o que faria com que o Diório fosse a terceira opção de uma posição onde joga um único jogador por vez. Seria possível jogar com mais de um centroavante de cada vez? Seria, né? Não, nada impede, mas acho pouco provável que fosse Mastriani, que a meu ver deve ser uma aposta imutável, e Lucas Diório, justamente pela baixa participação de ambos. O seu mais provável seria que nós tivéssemos qualquer um deles com o Pablo, preferencialmente o Mastriani, lógico, mas na falta dele poderia ser o Diório, pelo fato de que o Pablo se permite e participa mais da construção das jogadas. O Atlético não perderia esse jogador para ter dois presos dentro da área. Então, assim, gente, minha avaliação honesta, não é uma contratação que me empolgue, acho que não é nenhuma contratação que me agrade, não estou aqui para mentir para ninguém. Eu não teria investido esse volume de dinheiro num jogador que pode chegar aqui e ser a terceira opção dessa posição, mas, como eu sempre digo aqui, se ele chegou para o Atlético, se foi confirmado para o Atlético, independentemente da minha avaliação negativa, vou torcer para que ele faça sucesso. Tomara que ele vá muito bem, tomara que ele queime a minha língua, tomara que ele marque muitos gols e se torne um ídolo para os torcedores, ou se torne pelo menos um jogador com quem o Osório pode contar em momentos específicos e que seja útil. Mas, repito, nesse primeiro momento não é algo que me agrade a chegada do Osório ao Atlético Paranaense. E você, gente, o que acharam dessa contratação? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo por aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e FC Cascavel. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.